Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Hoje estamos aqui novamente para tratar das coisas da história do nosso amado Botafogo. Hoje começaremos uma série sobre as conquistas do futebol do Botafogo, os campeonatos conquistados pelo Botafogo. Mas antes de começar, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, que indiquem aos seus amigos botafoguenses para que também inscrevam-se, e caso gostem do vídeo, deixem o seu like. Vamos tratar então das conquistas do futebol do Botafogo. Escolhi para ser a primeira, pela sua importância histórica, pela sua significância para a história do Botafogo, para o clube, o campeonato de 1948. Porque foi envolvido de circunstâncias completamente únicas. O presidente era o grande Carlito Rocha, que havia assumido naquele ano, em janeiro daquele ano. E o treinador, Zezé Moreira, que havia sido nosso jogador na segunda metade da década de 30, até 1942, ele jogou no Botafogo Futebol Clube, zagueiro. Ele e seu irmão, Aimoré Moreira, goleiro. Muito bem. Temos Nilton Santos, grande nome da conquista, primeiro campeonato conquistado por Nilton Santos pelo Botafogo, de tantos que ele conquistou depois. E temos o Biriba, nosso mascote, que foi fundamental na conquista por vários motivos, inclusive já tendo sido objeto de vídeo aqui do canal Botafogo Memória. A campanha não começou bem. Em 11 de julho, 11/7, o Botafogo estreou em General Severiano contra a equipe do São Cristóvão e perdeu por 4-0. Nilton Santos não jogou essa partida, jogou a partida do time de reservas que jogou antes e venceu o São Cristóvão por 2-1. Na saída do campo, Carlito Rocha fez questão de receber o time e incentivá-los, dizendo que aquele havia sido um tropeço, mas que era só um tropeço inicial, e que a campanha do Botafogo seria extraordinária, como de fato foi. O Botafogo disputou junto com essa partida 20 jogos, venceu 17, empatou 2 e perdeu apenas uma, essa aí. Naquele tempo, eram 6 grandes times que havia no Rio de Janeiro. Os 4 grandes, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, e mais o América e o Bangu. E o Botafogo conseguiu, contra o América, jogando em General Severiano, ganhar de 1-0, depois ganhou de 2-1 em São Januário. Contra o Bangu, um dos empates 0-0 lá no campo do Bangu, lá em Moça Bonita, e ganhou de 3-0 em General Severiano. Contra o Flamengo, ele venceu por 2-1 lá na Gávea, e 5-3 em General Severiano. Contra o Fluminense, venceu lá em Laranjeiras por 5-2 e empatou em 2-2 em General Severiano, segundo empate. E contra o Vasco, que era o nosso grande adversário, era o grande time, era o Expresso da Vitória, que havia sido campeão em 45 e 47, o Botafogo venceu por 2-1 lá dentro de São Januário. E na final, a grande final, em 12 de dezembro de 48, um domingo, o Rio de Janeiro parou para ver essa final, para prestar atenção nessa final, o Botafogo venceu por 3-1 dentro de General Severiano. Nessa partida, não havia mais espaço para ninguém em General Severiano. Durante a semana, correram boatos de que iriam envenenar o Biriba, o nosso mascote. Carlito Rocha chamou o dono do Biriba, que era um jogador do Botafogo, ex-jogador do Botafogo, e obrigou-os a ficar dentro do palacete de Venceslau Braz a semana inteira. E a comida do Biriba era servida, mas primeiro o Macaé, que era o dono do Biriba, tinha que provar a comida, porque se o Macaé morresse, o Biriba estava salvo para a final de 3-1, que veio a ser 3-1 naquele domingo 12 de dezembro. Foi um jogo eletrizante. Logo no início, Paraguaio, a 1 minuto e meio de jogo, nosso ponta direita, fez o primeiro gol, para delírio da torcida botafoguense.
Passado mais algum tempo, não muito tempo, Braguinha, o ponta esquerda, fez 2-0. O Botafogo estava engolindo o Vasco, o expresso da vitória, dando um nó tático. E no início do segundo tempo, Otávio de Moraes, o artilheiro do campeonato, com 21 gols, fez o seu 21º e emplacou 3-0 para o Botafogo, porque mais adiante Ávila, num gol contra, assinalou o ponto derradeiro do Vasco, ou o ponto único do Vasco, melhor dizendo. General Severiano estava em festa, e é preciso que diga-se que nessa campanha do Botafogo, ele ficou com 4 pontos perdidos e o Vasco com 6 pontos perdidos. Portanto, essa final era tudo, né? O Botafogo tinha que ter a atuação que teve e ganhar o campeonato. Foram 59 gols a favor, 24 contra, com um saldo de 35. Artilheiro, como já disse, Otávio, com 21 gols. É importante lembrar que o Botafogo não era campeão desde 1935, quando conquistou o tetracampeonato, 32, 33, 34, 35. E nesse período da década de 40, com Heleno à frente, né, nosso artilheiro, né, nosso grande querido Heleno, o Botafogo havia conquistado vice-campeonatos e estava ávido para conquistar um campeonato. E esse campeonato foi conquistado dentro de casa, em General Severiano. A equipe base, a equipe que todos os botafoguenses daquele tempo e durante décadas têm de cor e salteado e que jogou a partida final, Osvaldo, Gerson Santos, Nilton Santos, Osvaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Lembrando que Pirilo havia sido posto de lado no Flamengo como um jogador já acabado, velho, e o Botafogo o trouxe e ele foi o vice-artilheiro do Botafogo no campeonato. Portanto, o campeonato de 1948 foi um dos maiores campeonatos conquistados pelo Botafogo em toda a sua história. Quero lembrar a vocês, mais uma vez, que inscrevam-se no canal Botafogo Memória. Indiquem o canal para seus amigos botafoguenses e deixem um like caso tenham gostado. Observação final: hoje estou com a camisa que homenageia Nilton Santos, um dos grandes nomes dessa conquista. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.